Unidade 3. Energia, transformação e conservação. Aula 11.2. Conteúdos: cinética química e teoria das colisões. Habilidade: compreender os conceitos, princípios e teorias fundamentais da química. Boa tarde, alunos, boa tarde, professores. Então, gente, hoje a gente está estudando uma química totalmente diferente, né? Que a gente chama de fisicoquímica. É uma química que já dá uma outra ideia, né, de como a química pode ser. Professor Yara, no primeiro momento, né, falou sobre soluções. Então, vamos aí para a nossa revisão e rever o que a professora falou, tá bom? Muito bem. Então, no primeiro momento, com a professora Yara, ela falou sobre solução, né? Então, o que seria uma solução? Uma mistura homogênea. Então, toda solução, ela é uma mistura homogênea, tá? Ou seja, apresenta um aspecto uniforme. Quando a gente fala solução, a gente tem dois componentes importantes, que é o soluto e o solvente, né? Soluto é aquele que está em menor quantidade e solvente é aquele que se encontra em maior quantidade na solução. Uma dica: o solvente sempre será água, tá bom? E aí a professora também falou sobre dois tipos de concentrações, que é a concentração comum, ela é representada por essa fórmula, né? C é igual a M sobre V, tá bom? Onde M é a massa do soluto. Então, tudo isso aí se refere à massa do soluto. Eu não posso ter a massa do solvente, tem que ser a massa do soluto. E V, o volume da solução, é o volume da solução. Então, se eu quero encontrar a concentração comum, tá? Eu preciso utilizar essa fórmula aí. C é igual a M sobre V. Vai poder usar, professora, na hora da prova? Vai poder usar sim, porque é o primeiro contato de vocês, né? Daqui a pouco eu já vou falar de um novo assunto, então aí a gente vai utilizar sim essa fórmula quando for calcular a concentração comum, tá bom? Além da concentração comum, eu tenho outro tipo de concentração, que ela é chamada de concentração molar. Então, ela é representada pela letra M, tá aqui, né? M de concentração molar. Também conhecida como molaridade, tá bom, gente? Ó, concentração molar. O N significa número de mol, tá? E o V é o volume da solução, ok? Então, é uma outra fórmula que vocês também vão utilizar na hora de fazer exercícios, na hora da prova, também será utilizado, tá bom, gente? Então, é necessário também, vou dar uma dica para vocês, que vocês primeiro retirem do enunciado de problemas que envolvam concentração comum e concentração molar as informações que eu chamo de dados, para depois sim substituir nas variáveis da fórmula, tá bom? Então, agora nós vamos para o nosso desafio do dia. O que a ilustração tem a ver com a cinética química?
que é o assunto que nós vamos estudar hoje, é cinética química, tá bom? E aí eu tenho, né, um desenho e ele diz assim, ó: oi, amor, tem uma coisa boa e outra ruim para contar. A boa é que o sistema de Heiberg, que é um sistema que tem nos carros, tá, gente? Ele é ativado caso tenha algum acidente. Então, ele vai amenizar a velocidade, né? O contato, né, do passageiro com a rapidez, né, de uma batida. Ele vai amenizar, ele vai fazer com que isso se torne dê um menos impacto, assim, tá? Do seu carro funciona. Então ele diz que o airbag do carro da mulher dela funciona, né? Mas ele bateu esse carro. E a velocidade, viu, gente, com que esse airbag funciona é muito rápido mesmo. Então esse airbag ele faz com que a batida, né, a força de uma batida não cause problemas, né, com a pessoa que está dirigindo, tá bom? Então vamos agora para a nossa aula do dia. Então, gente, nós vamos falar hoje sobre cinética química. Eu vou passar para vocês um vídeo sobre o lançamento de um ônibus espacial. E aí eu gostaria que vocês começassem a pensar o que tem a ver esse lançamento desse ônibus espacial com a cinética química, com a aula de hoje. O que tem a ver? O que trata a cinética química? Então, com esse vídeo, vai fazer com que vocês aí comecem a pensar, né, em várias coisas, tá bom? Vamos assistir. Coming up on a go for auto sequence start. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Então, gente, deve ser muito emocionante, né? A gente assistir assim um foguete, né? Um ônibus espacial, na verdade, é um ônibus espacial, né? Porque acoplado ao ônibus espacial, eu tenho 2 foguetes. E esses foguetes, eles que levam 2 tipos de combustíveis do ônibus espacial. Que pode ser um combustível na forma sólida e outro na forma líquida. Então, aquela que a gente vê, aquela combustão no final, né? É a queima aí do gás hidrogênio. Então, gente, o que vocês acham? O que tem a ver a cinética química? Se alguém disse assim, professora, eu acho que a cinética química, ela estuda a velocidade das reações químicas. Parabéns, acertou. É isso mesmo. Então, o que é cinética química? É a parte da fisicoquímica que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. Gente, se não fosse esse estudo da cinética química, como é que ia ter ali a presença, né, o conhecimento da queima do gás hidrogênio como sendo um combustível que
faz com que o foguete ele consiga dar um impulso no foguete, né? Tem que ser uma combustão muito forte. Então a combustão que é utilizada nos automóveis, a queima, né, da gasolina, não conseguiria dar um impulso ao ônibus espacial. Então tiveram que fazer um estudo sobre reações químicas que pudessem fazer com que ocorresse esse impulso, né, com os dois foguetes acoplados no ônibus espacial, como nós acabamos de ver esse vídeo, e a partir daí desse impulso fazer com que o ônibus espacial fosse levado, né, para o espaço. Então, quem estuda isso é a cinética química. É uma parte da química que se dedica a esse estudo da velocidade das reações químicas. Agora, além dessas velocidades, fatores externos e internos podem influenciar, tá certo? Então, fatores podem fazer com que as reações químicas, elas possam ocorrer rápidas, curtas, que demorem bastante tempo, porque as reações químicas, elas têm comportamentos diferentes, elas não têm o mesmo comportamento, né? Como a gente viu, a reação de combustão do gás hidrogênio, ele é diferente da combustão da gasolina, que também, né, envolve oxigênio para que ocorra a explosão. São coisas completamente diferentes. Então, a gente vai ver que existem reações que elas são muito lentas, tem reações químicas que duram anos para poder formar os produtos, mas também tem umas que são muito rápidas. Então, a cinética química, ela tenta, né, estudar, às vezes manipulando essas reações químicas, fazendo com que reações lentas sejam rápidas, que reações rápidas sejam lentas. Isso depende do processo químico, né, que se deseja dentro de uma indústria para a produção de determinado produto. Então, a cinética química, ela que trata disso daí, tá bom? Agora a gente vai assistir um outro vídeo sobre a reação do elemento sódio metálico com a água. Vamos ver como é que é essa reação, como é que ela se processa, tá certo? Vamos lá assistir. You should blog it. Not drop it. Blog it? I'm recording it. And Your Stody wants to throw it in. oh, Trevor. I do. Oh, jeez. Catches on fire and then it explodes. 2, 1. Oh, that's a little... Oh! Oh! Vimos que a reação do sódio metálico com a água é uma reação muito violenta, né? Ela não é uma reação que pode ser feita dessa forma aí, né? Claro que estava uma distância muito grande, mas não é permitida que se faça isso, né? Porque é uma reação violenta que pode causar queimaduras na pessoa, etc. Então, a gente percebe que é uma reação muito rápida, é a característica do sódio. Ele tem afinidade pela água, tá? Então, ele tem uma alta reatividade. Então, quando ele está em contato com a água, ó, ocorre a explosão, tá bom? Tipos de reações. Então, nós temos vários tipos de reações químicas. Uma reação que é muitíssimo lenta, mas muito lenta,
né? Que é a ferrugem. A ferrugem, ela demora, né, algum tempo para poder ela adquirir essa coloração que a gente está vendo aí na imagem, né? E se ela tiver uma proteção, ela nem consegue reagir, né? Porque vocês sabem que o ferro está aqui representado nessa... Aqui eu tenho uma reação química, né? E toda a reação química eu represento ela por uma equação química, tá bom? Por uma equação química. Então aqui é a equação química da ferrugem. Então o ferro em contato com o oxigênio, né? O oxigênio do ar, da chuva. E aí, o que acontece? Ele forma o trióxido de ferro. Esse trióxido de ferro é o nome químico dele, mas vocês conhecem como sendo a ferrugem. Então, a formação da ferrugem, ela demora anos para poder, né, ela ficar com essas características aí, né, com essa cor, fazendo com que haja oxidação. Demora anos. Mas também eu tenho reação do tipo muito lenta, que é a produção do vinho. Então, para produzir o vinho, isso aí depende muito do tipo do vinho, né? Quanto mais tempo ele fica fermentando, dizem, né, os especialistas, melhor é o vinho, mas também em compensação, né, o preço também aumenta, né, se torna um vinho muito caro. Então, quanto mais tempo, melhor, né? Até dizem assim, quanto mais velho o vinho, melhor ele é, né? E aí nós temos aqui a fermentação, né? Que é a glicose, ó, ela fica fermentando, demora meses, às vezes demora anos. Agora, como eu disse para vocês, depende muito de fatores para que isso aconteça. Fatores externos e fatores internos. Mas quais são os fatores, professores, que podem alterar ou influenciar uma reação para que ela seja rápida ou ela seja lenta? Os fatores que nós também vamos estudar podem ser temperatura, pode ser o catalisador que se adiciona na reação química, superfície de contato é um fator que influencia a reação, e a concentração também, né? Uma concentração diluída, uma concentração concentrada do reagente que vai ser adicionado. Então, percebam vocês que na química, através dos fatores, eu posso manipular para que uma reação seja, que é lenta, seja rápida. Se for rápida, seja lenta, ok? Então, aqui eu tenho a reação, como eu disse para vocês, a reação química, né? E eu tenho a representação dela, que eu chamo de equação química. Eu tenho a glicose, que sofre oxidação e libera aí o etanol, né, que é essa molécula aqui, o etanol, e libera também gás carbônico, ok? E eu tenho aí uma reação muito rápida. A reação muito rápida é o exemplo que eu trago para vocês é uma reação que vocês já colocaram, assim, usaram, né? No caso, que é a água oxigenada, tem essa fórmula aqui, ó, essa fórmula molecular. Isso aqui é a água oxigenada. Não é água não, porque a água é H2O, né?
Essa aí é a água oxigenada. Então, gente, não sei se vocês já fizeram isso, mas às vezes, né, quando tem algum ferimento na pele, as pessoas têm o hábito de pegar a água oxigenada e colocar em cima da pele, como vocês estão vendo nessa imagem. E aí, a formação de bolhas, né, dessa espuma branca aí, e é rápido isso, né? Você colocou e já percebe, já é perceptível essas características aí, né? A formação da espuma e da bolhas, né? Sabe o que é isso, gente? É a água sendo liberada e o gás oxigênio. E aí você às vezes pensa que tá matando a bactéria. Não, é a água e oxigênio que está reagindo com uma enzima da nossa pele. Então, isso essa reação ela só foi rápida porque a água oxigenada em contato com a catalase da nossa pele, que é uma enzima, ela acelerou. Com essa aceleração, ficou perceptível aos nossos olhos a formação da espuma, que é a água, e dessas bolinhas aí é o oxigênio, tá certo? Então, ela está reagindo com a pele, né? Matando as bactérias que porventura esteja aí no ferimento. Mas essa reação ela só foi rápida por causa do catalisador biológico que existe na nossa pele, tá bom? Esse foi um fator, né? Se não existisse, ixi, aí ia demorar, né? Esse contato da água oxigenada com o ferimento ia custar muito tempo, né? Tudo bem? Agora, existem condições para que ocorra a reação química, tá bom, gente? Então, eu vou colocar aqui, eu vou pedir um quadro branco e eu vou colocar a reação química daquele vídeo que a gente assistiu, que é o sólido metálico, né, com a água. Então, eu vou botar a reação aqui daquela. Então eu tenho aqui, né, o rapazinho, né, jogou um pedaço do sódio no rio, não foi? Tá aqui, ó, na água, representada aqui, ó. Dessa reação, gente, formou-se essa nova substância, que é o hidróxido de sódio, na forma aquosa, né? Mais o gás hidrogênio, tá? Formou-se isso daqui, tá? Então aqui, ó, eu chamo isso aqui de reagentes. Isso daqui eu chamo de produtos. Então, quando ele jogou a pedrinha aqui, ó, de sódio dentro do rio, houve uma explosão, né? E uma explosão muito violenta. Então, isso é uma das condições. Uma das condições que para ocorrer, né, a reação é que eles tenham uma afinidade, olha, anote aí, afinidade eletrônica. Ok? Por isso que ocorreu a explosão. Quando não precisei de energia, né? Porque toda reação química
ela precisa pelo menos de uma energia mínima para que ela ocorra. Então não foi necessário, porque ele já tem o sódio, ele é reativo em contato com a água. Se eu pegasse um pedaço de ouro e jogasse no rio, como foi naquele vídeo, vocês iriam perceber que não ia ocorrer reação nenhuma. Por quê? Porque o ouro não tem afinidade com a água. Então, nós temos elementos químicos ou substâncias químicas que elas precisam ter uma afinidade eletrônica para que a reação aconteça. Outra coisa também que a gente viu na reação do sódio com a água, que houve... aquilo ali só ocorreu porque teve um aumento da temperatura. Então, houve um aumento da temperatura, ou seja, houve uma ignição, né, do hidrogênio. Por isso que houve a explosão. Outra coisa, para que ocorra uma reação química, é que tenha uma colisão efetiva. Se as substâncias, quando elas reagirem entre si, não tiver uma orientação correta, elas também não acontecem, tá certo? E uma outra condição para que ocorra uma reação química é que ele tenha uma energia mínima. O que é essa energia mínima que a senhora chama, professora? Na química, a energia mínima é a energia de ativação. Então, toda reação química, ela precisa de uma energia mínima, ou seja, de uma energia de ativação para que ela ocorra, ou seja, para que elas reagem entre si e a partir daí ela formar novas substâncias e essas afinidades, elas podem ser rápidas ou lentas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente quer acender o fogo, a gente precisa de uma energia mínima, porque o gás da botija, né, do botijão, que é o propano, ele reage com oxigênio. Mas se ele não tiver o palito de fósforo para ativar, nada acontece. O palito de fósforo seria a energia de ativação. Tudo bem? E aí, gente, isso aí nasce aí uma teoria que é chamada teoria da colisão, tá? O que é a teoria da colisão? Ela explica como ocorrem as reações no nível microscópico, né? Aquele nível que a gente não consegue enxergar, tá? Agora, para que a colisão ela ocorra, a gente diz que ela deve ser do tipo efetiva, ou seja, tem que ter uma orientação adequada e também tem que ter uma energia suficiente. E a orientação adequada para que uma reação aconteça, gente, é na vertical. Então, a gente vai assistir agora uma animação e essa animação ela vai nos mostrar essa orientação da colisão entre os átomos. E aí, ela vai ser favorável à produção de novas substâncias. Vamos assistir. Percebe que você tem uma molécula de hidrogênio, ela vai
se colidir com a molécula de iodo, tá? Olha aí, elas se colidindo. E essa colisão tem que ser na vertical, orientação vertical, olha aí. E aí dá uma reação, ela é violenta, né? No primeiro momento elas se batem, mas depois elas ocorrem aí e elas vão formar duas moléculas de ácido iodídrico, tá bom? Aí tem um replay de novo, olha aí. A colisão produzindo duas moléculas de ácido iodídrico. Tudo bem, gente? Então vamos para a nossa primeira questão, né, da interatividade. Vamos lá. Então, na primeira questão do desafio do dia, era sobre os perfumes, né? Os perfumes são formados principalmente por fragrância, que é a essência ou um óleo essencial. Também tem o etanol, que atua como um solvente, e um fixador, né? Como eu comentei com vocês, desses três aí, o que dá, né, maior... deixa um perfume assim com mais qualidade e tudo mais, é o fixador, né? Ele que faz com que esse perfume fique mais tempo na sua pele e tudo mais. Você classificaria o perfume como uma solução ou uma substância, né? Então, a partir do que nós vimos na aula de hoje, sobre o conceito de soluções, né? Que são misturas homogêneas e tudo mais, vocês classificariam o perfume como uma solução, né? Uma mistura de componentes, onde todos aqueles componentes, né, estão solubilizados, dissolvidos uns nos outros. No caso aí, gente, são três componentes, tá? Fragrância, o etanol e o fixador, tá? São esses os componentes presentes aí no perfume que eu sugeri a vocês, ok? Então, a resposta seria uma solução, uma mistura homogênea de substâncias, tá? Vamos para a segunda. O que a ilustração tem a ver com a cinética química, né, gente? Aí tem aí um diálogo, né, do rapaz com a esposa. Oi, amor, tenho uma coisa boa e a outra ruim para contar, né? A boa é que o sistema do airbag do seu carro funciona. Como eu disse, é um equipamento, né, que existe nos carros. E caso de um acidente, esse airbag, olha, gente, é minutos, ele é liberado. A velocidade com que ocorre, né, para liberar esse airbag é muito rápida. Então, eu pergunto, né, o que tem a ver com a cinética química? Tem muita coisa a ver, né? Tem o quê? A velocidade. Então, a velocidade tem a ver o tempo, também com a cinética química, tem a ver a reação química que ocorre dentro do airbag, que é um sistema que ele é liberado, né? Assim que ele percebe que vai ter um atrito com o carro, com algo, e principalmente aí tem a ver a velocidade das reações químicas, principalmente a reação do airbag, tá certo, gente? É isso que tem a ver com a cinética química, ok? Então, né, gente, hoje nós falamos aí sobre as soluções. Só para a gente reforçar, uma solução, ela é formada por dois componentes, né, os solutos e os solventes. Um soluto é a componente em menor quantidade. E o solvente é o componente em maior quantidade. No caso, eu sempre dou o exemplo da água como solvente. Tá bom, gente? E aí, também, né, fomos para um outro ramo da química, que é a cinética química, que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam. Eu já disse alguns fatores: temperatura, concentração, superfície de contato. Esses fatores que alteram a velocidade da reação, lembrando que quando eu falo altero, é para fazer com que a reação seja rápida ou lenta, né? Já disse para vocês, é esse o interesse da cinética química, fazer com que a reação seja rápida ou seja lenta com a influência desses fatores. Então, esses fatores nós vamos aprender amanhã, né, Yara? Esses fatores serão amanhã, aí vocês vão aprender com melhor, tá certo, gente?
Então, bom retorno para casa de vocês e até amanhã. Até amanhã.